Olá, gente. Então, a gente vai iniciar a nossa aula do dia 13/8, a nossa conferência aqui com o 8º ano. Lembrando que nesse bimestre haverá uma novidade, tá? Que novidade é essa? Estarei passando o trabalho para vocês, né? Conforme eu já passo mesmo as páginas do livro. Então, eu peço que vocês tirem a foto das atividades feitas, tá? Tira a foto e me envia. Vocês têm uma semana para fazer as atividades e uma semana também para enviar, tá? Então, envia aí pelo próprio portal de vocês, tá? Estarei vendo e depois a gente faz as correções na nossa aula, tá? Não é de todo o livro. Por exemplo, hoje eu vou dar o capítulo 8, só que como o capítulo 8 ele é um pouquinho extenso, o que eu fiz? Eu dividi. Então, eu inicio o 8 hoje e na próxima semana eu vou da metade para lá, eu finalizo o capítulo 8. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as atividades do capítulo 8, que eu passar hoje, tá? Eu acho que são só 3 páginas que eu passei. Eu acho que foi a 137. Se eu não me engano, acho que é 137, 139, 142, tá? Eu acho que eu passei só essas 3 páginas, depois vocês dão uma olhadinha lá no portal. E aí vocês tirem a foto, né, da atividade feita. A 137 vocês vão fazer no livro, né? Então, aí tira a foto aí da página do livro e manda lá pelo portal. Vocês têm uma semana para fazer essas 3 páginas molezinha, tá? Quando não tiver espaço no livro, vocês sabem que vocês podem recorrer ao caderno. Então, coloca a resposta lá no caderno, tira a foto, envia, eu estarei olhando, tá? Por que isso? Isso vai ajudar vocês no final do bimestre, né? No final do bimestre, aquele aluno que entregar as atividades, né, que é mostrar que fez tudo direitinho, será pontuado. Obviamente, né, quem não entregou não será pontuado, tá bom? Então, eu peço que vocês participem dessa maneira, tá bom? Alguma dúvida, gente, com relação à atividade? Ou eu posso começar a aula? Sim, não? Pode. Ah, beleza, então. Então, vou começar, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá? Vocês estão vendo o slide? Já conseguiu compartilhar com vocês ou não? Conseguiram ver o slide, gente? Eu não consigo mais ver se vocês estão me respondendo escrevendo. Respondam aí, por favor. Tá conseguindo? Beleza, então. Vamos que vamos. Então, hoje iremos falar sobre as redes de espaço global, integração e assimetria. Esse é o nosso capítulo 8. Então, vou começar da página 138 até a 142. Aí, na outra aula, eu termino com o nosso capítulo 8. Então, nós vamos dar início, né, à nossa aula relembrando um pouquinho sobre o capitalismo. O que é o capitalismo mesmo? Quem lembra? Chega a ser chata com isso. Mas sei que vocês sabem. Quem lembra o que é o capitalismo? É busca pelo lucro. Busca pelo lucro. Então, o capitalismo é um sistema econômico cujo objetivo é obter lucro. Obter lucro através das redes privadas, né, as empresas, e eles acabam o quê? Obtendo uma qualidade sobre o produto, né? Então, você investe o capital e quando você investe o seu capital, obviamente, o que você investiu no capital inicial, você não vai receber o mesmo no final. Obviamente que você vai contar que você vai receber mais, né? Então, você tem o capital inicial e o seu capital final, que acaba sendo bem diferenciado, porque entra a parte do lucro. Se for de capitalismo, a gente lembra também que esse sistema econômico ele é movido pelas ações tecnológicas, né, que acabou dando uma nova estrutura no processo de industrialização. E aí, quando a gente fala desses avanços tecnológicos, a gente menciona também a parte do capitalismo, a parte do capitalismo financeiro. Por quê? Ele acaba se expandindo, né, tecnologicamente falando, né, e acaba percorrendo um caminho onde o dinheiro, né, essas altas taxas de lucratividade acaba sendo maior, tá bom? E aí a gente tem os globais de reprodução. A gente tem um ciclo produtivo, né,
e o ciclo financeiro. E nesse ciclo produtivo e nesse ciclo financeiro, a gente tem dois investimentos. Investimento produtivo, tá? Investimento improdutivo. Quando a gente fala de ciclos globais, né, a gente lembra muito do processo de globalização. Então, hoje em dia, o processo de globalização ele tomou uma proporção tão grande, né, que a gente já consegue observar que tudo isso está num estágio avançado, né, a integração mundial. E aí, quando a gente fala desses ciclos produtivos, né, então, de acordo com os tecnológicos, os meios da industrialização, a gente começa a perceber que os ciclos produtivos, eles acabaram que né, e a ser valorizado também. E com isso a gente consegue uma percepção maior com o ciclo financeiro. E aí a gente tem essa questão do investimento produtivo. Por exemplo, quando uma transnacional ela acaba escolhendo, né, um lugar para se instalar, né, uma fábrica, um escritório, né, então eles começam a buscar o lugar. Mas quando começar a buscar o lugar, né, eles já começam o quê? A investigar onde eu posso produzir, como eu vou ganhar, quanto eu vou ter de lucro, quem são as pessoas que vão estar nesse espaço, vou ter uma lucratividade boa ou não, começa o quê? A fazer um papel de investigação. E aí, com esse papel de investigação, né, eles estão observando que eles escolhem um espaço, né, e quando eles escolhem um espaço, eles já começam a dar diretamente, né, um valor, um capital para aquele país que foi escolhido, tá? De forma diretamente, ele acaba entregando dinheiro para aquele país que foi investido, né? Então, quando a gente fala dos investimentos produtivos, né, é porque o objetivo, como o nome já vem dizendo, produtivo, é aquele que produz, né? Ou seja, ele está no processo de produção, de investimento. Então, quando ele monta uma empresa, quando ele transforma os produtos, né? Quando ele tem o conhecimento de informação, então tudo isso está ligado nos investimentos produtivos, que vai ser em torno do giro de capital, né? Então, o seu capital de giro, o seu investimento, acaba sendo tudo aquilo que você vai investir para produção. A gente consegue denominar isso como um investimento produtivo. Alguma dúvida? Alguma pergunta, gente? Sim? Não? Fala aí, porque eu não estou conseguindo ler o chat. Eu tô sem dúvidas. Eu tô entendendo. Tá conseguindo entender? Show, então, tá? Então, por exemplo, eu tive uma ideia, vou montar uma empresa lá nos Estados Unidos. Então, quando eu começo a tentar montar essa empresa, né? Então, eu vou montar uma empresa transnacional, né? E aí, quando eu tenho essa ideia, eu vou para lá, né? Eu começo a negociar com o governo e aí eu começo a investir. Quando eu começo a investir, né, isso tudo já vai estar dentro do meu processo de investimento produtivo, tá? Porque eu já estou dando margem para começar a produção. E aí, dependendo disso, né, claro, o governo ele acaba também incentivando bastante a população ao investimento, né, a estar se instalando, né, a própria empresa a estar se instalando nesses locais, tá? Então o governo ele acaba com um certo cuidado, né? E gostando bastante porque acaba entrando lucro, né? Dinheiro. E aí existe também, em contrapartida, existe o processo de investimento improdutivo, ou seja, se um investe para produzir, o investimento improdutivo, ele não vai ser um investimento para produção, né? Ou seja, é o dinheiro que acaba circulando entre as pessoas, que não é para produção, né? Que não é para transformar meio de produção, nem de mercadoria, né? Então, ele não serve para produção. Por exemplo, eu tenho essa caneta e eu sou a dona da fábrica dessa caneta. Então, eu investi para produzir, né? Para a produção da caneta. Agora, se eu vou apenas comprar essa caneta, né? Eu não investi para produção, eu só vou comprar, né? O dinheiro que acaba circulando, eu só vou comprar a caneta. Então, eu
estou investindo no processo improdutivo, tá? Porque eu apenas vou pegar o dinheiro e vou comprar. Eu não estou investindo para a produção, tá? Alguma dúvida, gente, com relação ao produtivo e ao improdutivo? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Beleza, então. Vamos dando continuidade. E aí, eu deixei aqui para vocês essa pergunta de como o capital ele vai se reproduzir. Então, como o dinheiro ele se reproduz? O dinheiro ele vai se reproduzir através de quê? De juros, né? Então, por exemplo, quando você pega o dinheiro emprestado, principalmente no banco, né? Aí você fala assim, eu quero R$1.000 emprestado. Aí ele fala assim, olha, R$1.000 você vai pagar, né? Em cima disso, nós temos as menores taxas, não sei o quê, né? Começa a falar com você, aí você fala assim, pô, beleza, os juros estão mais baixos. Esse dinheiro, né? Por exemplo, quando você pega R$1.000 emprestado, você paga, dependendo dos juros, às vezes até quase o valor, você pegou o dobro, né? Então você pega R$1.000, às vezes você paga 1.800, né? Dependendo da prestação, às vezes você paga quase 2.000 se o processo, a prestação foi muitas vezes, né? Então isso tudo faz com que o dinheiro, o capital, ele venha se reproduzir, né? Seja ela na cobrança de juros, em empréstimos, em bancos, em financeiras, né? Isso tudo faz parte o quê? Do sistema capitalista. Até mesmo quando a gente compra uma roupa, né? Aí a moça fala, aí você fala assim, e aí, parcela? Aí eles falam assim, parcela, mas tem juros do cartão. Aí tu já fica assim, pô, caraca, tem juros do cartão. Então, esses juros, eles vão o quê? As financeiras, os bancos, os locais onde faz empréstimo, eles vão produzindo, né? Então, vão aumentando o seu capital. Imaginem vocês, se vocês têm R$1.100, né? Aí você vai emprestar R$100, você cobra juros, né? Imagina que desses R$100 você cobre juros de R$50. Você vai receber os R$100 que você emprestou e mais os 50 de juros, né? Ou seja, isso tudo ele vem a se produzir. Além disso, outra função do capital para a reprodução, além dos juros, é o investimento na bolsa de valores, né? Então, muitas empresas, elas investem em ações, né? E acabam ganhando bastante dinheiro. Por quê? Você investe R$1.000 em uma ação, né? E depois, dependendo da ação, né? Dependendo do tipo, né? Do tempo que fique ali, em 2 meses, esses seus R$1.000 se transformam em 3.000, né? Ou seja, ele vai dando uma produção maior, ele vai dando uma nova característica quanto ao processo de investimento da Bolsa de Valores. Outra coisa também, que eles acabam tendo uma negociação maior, é a parte das ações, né? Então, quando as ações são realizadas pela Bolsa de Valor, né? Ela pode ser feita diretamente, né, por qualquer empresa ou por qualquer pessoa, porém no número correto. Ela não é todo mundo um quantitativo grande. As pessoas investem nas ações, né? A ação da Petrobras, não sei se vocês já ouviram falar, a ação da Petrobras está em baixa, né? Então, quando houve o processo da quebra, essas ações ficaram muito baratas, né? Então perderam muito valor. E aí as pessoas perderam bastante dinheiro. Investir na Bolsa de Valores e nas ações é algo bom, porém, muitas das vezes acaba sendo algo bem arriscado. Por quê? Porque as ações hoje podem estar em alta e amanhã pode estar em baixa, tá? Então, assim, valoriza? Sim, valoriza. Porém, né, é um fator bem arriscado, tá? E os valores das ações, claro, que ele vai depender dos fatores, né, com relação à comercialização, com relação à produção, com relação à economia do país, tá? Se vai render lucro ou não. Então, por isso que ele tem esse alto e baixo, tá? Por isso que acaba tendo essa oscilação entre eles, tá bom? Outra coisa também, em 1990, né, acabou sendo marcado entre muitas ações. Então, muitas empresas de alta tecnologia, elas acabaram tendo um fluxo financeiro maior, então acabaram investindo bastante em relação a isso. Porém, com essa crise toda, né, que a gente está vivenciando, muitas ações se perderam,
tá? Então, muita gente perdeu bastante dinheiro com relação a isso. Alguma dúvida, gente, até aí? Não. Não? Beleza. E aí, com relação disso tudo, professora, você está falando aí de investimento, né? Qual a relação disso tudo? A relação disso tudo com a nossa matéria é que o capitalismo, né, ele está ligado de acordo com o fluxo financeiro, né? Então, de acordo com a necessidade das pessoas. E aí, quando a pessoa, esse fluxo financeiro está ao processo de tecnologia, ao processo de informação, né, ele acaba aumentando. E aí a gente consegue observar que, com isso, esse aumento, né, a gente observa que as empresas, elas têm investido mais, seja ela no processo de tecnologia, seja ela no processo de informação também. E esse investimento acaba sendo muito mais rápido devido ao espaço global que é integrado, né? Essa integração mundial. Por quê? Porque a gente consegue ter informação do mundo inteiro e a gente pode fazer investimento no mundo inteiro, tá? Então, por ter essa ligação aí, esse poder, né, do capital financeiro, hoje em dia a gente consegue ter um fluxo maior, né, das pessoas, das empresas, das integrações. Então eu pergunto a vocês, né, eu posso fazer um investimento fora? Posso? Sim, né? Eu posso acompanhar a queda e a elevação da bolsa de valores em tempo real, né? Então, a tecnologia acaba me favorecendo com isso, tá? Outra coisa também que a gente tem que pensar bastante além desse fluxo informacional, né? Esse capitalismo que acaba sendo mantido, né? Essa questão da bolsa de valores da parte mundial, né? Essa questão do capitalismo financeiro global, né? Porque o mundo, ele está globalizado, ele está integrado, né? Então, se a gente parar para analisar, essa integração mundial, ela acaba tendo um fluxo muito grande com relação ao processo do capitalismo. E o capital financeiro, né, esse uso dos meios tecnológicos de informação, ele vem sendo um processo de grande integração mundial, tá? Então a gente consegue perceber que a economia do país, né, ela vem sendo interligada, tá? Então quando um país ele acaba entrando em crise, a gente começa a perceber que alguns outros automaticamente eles vão sendo sentidos gradativamente também. Por quê? Porque eles estão integrados, tá bom? Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não? Eu não. Beleza, então. Então a gente finaliza, tá? Já que vocês não têm dúvida, tá? Vou só fazer a chamada aqui rapidinho para ver se eu esqueci de alguém, tá? Se eu esqueci, chama aí, tá? Professor, as páginas que tem que fazer são quais mesmo? Tá lá no... Peraí, deixa eu dar uma olhadinha, mas tá no portal do aluno. Deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho que aí eu já falo para você. Só um minutinho que eu vou falar aqui para você. 137, 139 e 142, tá? Obrigada. Tá aqui. Mais alguma dúvida, gente? Eu vou só então fazer a chamada, já que vocês não têm dúvida. Não. Manuela, Marina, Isabel tá aí, né? Entrou. Ana Clara também estava no início. Luana, Lucas, Presente. Pedro, Gabriel, Luna, Amanda e Nicole. Esqueci de alguém, gente? Esqueci. Professora, faltou eu. Não. Letícia. Tá bom, Letícia. Mais alguém, gente? Acho que não. Ok. Gente, agradeço a participação de vocês. Vou deixar a conferência, tá? Lá no portal. Não esqueçam de fazer as atividades, tá? Depois façam as atividades. Postem também no portal. Estarei aguardando. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem que na próxima aula a gente tira. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana. Se cuidem, tá? Beijão. Até a próxima. Tchau. Tchau.